Cordeirinho da Páscoa que trazes pra mim amor, perdão e salvação. Amor, perdão e salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Olá, amiguinhos! Como vocês estão? Aqui é a tia Marcela. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa Semana da Páscoa, em que a gente já aprendeu muito. Vocês lembram de todas as histórias que vocês ouviram desde segunda-feira? E que dia é hoje, alguém sabe? Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa? O que isso quer dizer? Nós vamos entender hoje. Mas só para recapitular rapidinho, pra gente lembrar, segunda-feira nós aprendemos que não é pecado comer chocolate. Ufa, né? Porque eu amo chocolate, aposto que vocês também gostam, né? Depois nós aprendemos um pouco sobre a primeira Páscoa, aquela em que a gente tinha que marcar as nossas portas, né, com sangue de cordeiro, para nossa família, nossa casa estar protegida. Lá no Antigo Testamento está ensinando que a primeira Páscoa foi dessa forma. Depois nós falamos dos milagres de Jesus, que foram tantos, né? Nem dá para contar todos, mas foram muitos milagres de Jesus. Depois nós falamos sobre a morte de Jesus. E hoje nós vamos lembrar também da morte de Jesus e dar continuidade a esse assunto, lembrando que o túmulo dele está vazio. E nós vamos entender como, por quê, como que isso aconteceu. Mas antes nós vamos orar. E para orar, eu quero que vocês peguem a mãozinha de vocês. Faz assim, esfrega, 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 pra ficar bem quentinha, bem quentinha, bem quentinha. Se não esquentou, tem que esfregar mais. Então, depois que esfregou a mãozinha e ficou bem quentinha, vocês vão colocar no ouvidinho assim, ó, pra ouvir essa história com atenção e sem distração. E aí, vocês vão esfregar de novo a mãozinha. Esfrega, 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 pra ficar bem quentinha, bem quentinha, bem quentinha. E aí, vocês vão colocar assim, a mão na cabecinha, pra essa história ficar guardada na mente e na nossa memória. E aí vocês esfregam de novo a mãozinha para ficar bem quentinha com o fogo do Espírito Santo. Isso mesmo, com o fogo do Espírito Santo. E aí, quando ela ficar bem quentinha, vocês colocam no coração assim. E aí vocês vão sentir o coração bem aquecido, para essa história ficar guardada no nosso coração. E a gente poder contar para todos os nossos amigos, para todo o pessoal, com muito amor e gratidão. Então nós vamos dar continuidade. Vamos lembrar por que Jesus veio ao mundo, por que ele morreu por nós numa cruz, por que ele ressuscitou. Vamos entender essa história rapidinho? Antes, na criação do mundo, Deus criou também Adão e Eva. Vocês lembram disso, né? Nós vamos passar rapidinho. Adão e Eva foram criados e eles viviam lá no Jardim do Éden. Vocês lembram disso? E naquela época, sabe o que acontecia? Deus e nós, os homens, vivíamos pertinho assim de Deus. Grudadinho em Deus, tá vendo? Deus e nós. E aí, o que aconteceu? Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, comeram do fruto proibido, aquelas histórias que vocês já conhecem. E aí, o pecado entrou no mundo. E aconteceu que nós nos separamos de Deus por causa do pecado. O pecado nos separou de Deus. Pois é, agora a gente não estava mais pertinho de Deus, tinha um pecado aqui no meio da gente. Então, Deus teve uma brilhante ideia e com muito amor, ele enviou o seu próprio filho, o único filho, para vir para esse mundo, tomar a forma de homem assim como nós, e morrer numa cruz para nos salvar. E quando isso aconteceu naquela cruz, foi isso que Deus nos deu de presente. A nossa união de volta. A gente estava separado pelo pecado, aí Jesus morreu numa cruz e escondeu os nossos pecados, permitiu que a gente tivesse liberdade dos nossos pecados, que eles fossem perdoados e que nós fôssemos salvos, fazendo com que agora a gente esteja junto de novo de Deus. Olha que legal. Isso a gente não pode esquecer. Então, lembra que a gente orou para guardar bastante na nossa memória, ouvir com atenção e sem distração, colocar no nosso coração e contar para todo o pessoal com amor e gratidão? Exatamente, a gente não pode esquecer disso, então grava aí. Vocês lembram que eu acabei de falar sobre a morte de Jesus na cruz, que veio nos libertar do pecado? Pois é disso que nós vamos continuar falando. Então agora, ó, atenção, concentração, porque é hora da história. Isso mesmo, e a nossa história está na Bíblia, onde nós encontramos firmamento em todas as coisas. Lá naquela época, antes de Jesus ir para a cruz para morrer por nós, ele juntou com seus discípulos e ordenou que seus discípulos preparassem uma festa de Páscoa e se reunissem ali para comer, em comunhão. Naquela festa que os discípulos prepararam de Páscoa, Jesus sentou com eles diante de uma mesa farta de coisas, e naquela mesa tinha dois elementos que representaria o que Jesus vai falar que é o sangue e corpo dele. E nós vamos ler isso agora, que está lá em Mateus 26. Sentado naquela mesa, na festa de Páscoa com seus discípulos, Jesus disse assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem, comam,
Isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu a seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, antes mesmo de Jesus morrer na cruz, ele já estava avisando que o sangue que ele derramaria na cruz serviria para a remissão dos nossos pecados, esconderia o nosso pecado, de forma que a gente continuasse próximo de Deus de novo, em comunhão com Deus de novo. Então, ele deixou esses dois elementos como forma de lembrança, para que a gente não esqueça nunca, em hipótese nenhuma, que o sangue derramado naquela cruz e que o corpo dele ali representou salvação para as nossas vidas. E aí naquela mesa ele pegou aquele cálice, pegou aquele pão e ele disse para seus discípulos: comam todos, bebam todos, este é o meu corpo e o meu sangue, que foi entregue por vós em remissão dos pecados. Esse é o simbolismo da nossa ceia. Sabe aquela ceia que tem na nossa igreja, que os nossos pais comem, bebem? É exatamente isso que representa o corpo e sangue de Jesus Cristo. E agora que nós entendemos que por causa do sangue e do corpo de Cristo, representado pelo pão e pelo vinho na ceia do Senhor, na ceia de Páscoa, em todas as ceias que a gente tem, temos que lembrar que isso acontece para que nós não nos esqueçamos da morte de Cristo naquela cruz. Lembrando que o corpo dele foi jogado ali, o sangue dele foi derramado ali para remir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e nos unir de novo a Cristo. Não podemos esquecer isso. E aí, quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi tirado da cruz e foi levado para um túmulo, um sepulcro, que era dentro de uma rocha. Era muito pesada aquela pedra na porta do túmulo para alguém tirar. Ninguém conseguia tirar aquela porta sozinha. Mas Jesus ressuscitou e o túmulo estava vazio. Quando Maria achou o túmulo, estava assim, olha, com a porta levantada. E ninguém conseguia explicar como que aquela porta estava levantada. Aquela rocha que era tão pesada. Mas nada, nem a morte, muito menos uma pedra, por mais pesada que fosse, pudesse impedir que Jesus saísse dali ressuscitado. E ele saiu dali e colocou aquela pedra para fora, que era para provar que ele tinha todo o poder, toda a força sobre a morte e sobre qualquer outra coisa nesse mundo. Então, hoje o nosso desafio vai ser construir o túmulo de Jesus vazio, porque ele estava vazio, vocês se lembram? E está vazio para todo sempre até que ele venha. Então vamos para o nosso desafio de hoje. No desafio de hoje vocês vão pegar, pode ser uma folha de papel A4. Eu peguei um papel 60 quilos, que é uma folha do mesmo tamanho do papel A4, porém ela é mais durinha. Pode ser uma cartolina, o que vocês tiverem em casa. E eu usei um pedaço de papelão, eu cortei o papelão, colei o papelão aqui, deixei uma portinha aberta, fiz um buraquinho no papelão. Vocês podem pintar de escuro como se representasse aqui um lugar vazio, né? Um lugar sem vida. E essa portinha a gente pode fechar e abrir, para sempre lembrar que lá dentro está vazio. Aqui nós vamos sempre lembrar que até que ele venha, nós vamos nos recordar do corpo e do sangue de Cristo, da ceia de Páscoa e que o túmulo está vazio. E aqui nós vamos desenhar o que a gente quiser, fazer a nossa arte, enfeitar, desenhar a cruz, desenhar Jesus, escrever alguma coisa. E nós não podemos esquecer de tirar uma foto bem bonita e colocar lá no nosso Instagram, marcar hebron.kids, para participar do nosso desafio. E aí, vocês gostaram? Eu quero ver quem vai fazer e mandar foto pra gente lá no grupo. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Foi mais um pedacinho da nossa semana de Páscoa. Logo, logo estaremos juntos novamente. A tia Marcela está morrendo de saudade de vocês. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do nosso Deus com vocês. Então, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até breve.